Os pássaros são uma parte importante do nosso mundo, até mesmo de maneiras que não conseguimos ver imediatamente. Além disso, eles estão por aqui há muito tempo e são tão sintonizados com o nosso mundo que várias coisas que fazem, às vezes, nos surpreendem, como o fato de conseguirem usar as forças naturais da atmosfera para ajudar a determinar a direção durante a migração. Mas outra coisa que eles fazem muito bem e que nos surpreende de vez em quando é construir seus ninhos, pois eles podem ser muito elaborados. Outros animais também fazem ninhos, como o tecelão e o pica-pau. Aqui estão os 20 ninhos mais incríveis do mundo animal. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Ninho do robin americano. Enquanto a maioria das espécies de aves constroem seus ninhos sozinhas ou tentam incitar um ritual de acasalamento, o robin americano é uma espécie em que o macho e a fêmea trabalham juntos para fazer o ninho. Neste caso, o macho robin traz os materiais para a fêmea, e então ela constrói o ninho no local. Ela usa barro para a fundação, colocando grama e outros materiais para ajudar a reforçar o ninho, de modo que, quando eles colocam seus preciosos ovos azuis, eles estão bem protegidos. Às vezes, pode levar uma semana para construir o ninho. Então é um processo, e eles também se certificam de ter um local adequado para garantir que estão seguros tanto de predadores quanto dos elementos naturais. Mas quando está pronto, é um lar aconchegante. Número 2. O pássaro do forno vermelho. Só para avisar, estou iniciando com 2 pássaros e o pássaro forno vermelho é muito conhecido pela sua construção. E se você está se perguntando por que eles são chamados de pássaros forno, bem, é porque o seu lar tem o formato de um pequeno forno. Eles também são bastante versáteis em termos de onde constroem suas casas, pois podem fazê-lo na natureza ou na cidade, caso precisem. Seus lares são feitos de barro e, na verdade, eles os constroem durante a temporada de chuvas, para garantir que o barro esteja úmido o suficiente para moldá-lo. Além disso, seus hábitos de nidificação são um pouco misteriosos, pois seus ninhos são muito frágeis para que possamos investigar mais a fundo. Mas o outro motivo para eles serem chamados de pássaros forno é que, como outras espécies de aves com casas de estilo semelhante, o ninho permite que eles incubem seus ovos sem precisar estar lá o tempo todo. Número 3. Vespas de papel. Como eu gostaria que essas vespas fossem realmente feitas de papel e não tivessem a chance de me machucar, porque isso tornaria a vida muito mais fácil. Ou pelo menos nesse caso muito específico, seria mais fácil. Mas não é o caso. Essas vespas são, na verdade, muito boas em construir seus lares. Elas formam seus ninhos a partir de polpa que fabricam com fibras de madeira e plantas, e são frequentemente chamadas de vespas guarda-chuva, devido à aparência de seus ninhos. Dentro dos ninhos, há vários compartimentos usados para abrigar ovos e larvas de vespas, enquanto crescem e se desenvolvem. Normalmente, esses ninhos ficam pendurados em áreas como beirais de casas, portas ou janelas. Feitos de forma intricada, esses ninhos têm cones frágeis, que são formados em um formato que descrevi antes. Para ser justo, essas não são as vespas mais agressivas por aí, mas são vespas, afinal, e elas vão picar você se chegar muito perto. Não diga que não foi avisado. Número 4. Ninho do pato mergulhão. O pato mergulhão, não confundir com Little Debbie, é uma ave pequena, mas inconfundível quando você a vê, principalmente por causa da sua coloração e onde ela gosta de viver, nas águas de lagos de água doce e outros locais semelhantes. Na verdade, essas aves são bastante famosas por fazerem seus lares entre pequenas colônias de sua espécie e, como todos os gralhas, fazem seus ninhos na beira da água, já que suas pernas são muito afastadas e não conseguem andar bem. Normalmente, de 4 a 7 ovos são postos, e quando a ave adulta sai do ninho, ela geralmente toma cuidado para cobrir os ovos com plantas aquáticas, tornando mais difícil a detecção por predadores.
Depois que os ovos eclodem, os filhotes já estão prontos para nadar sozinhos, embora, às vezes, seus pais os transportem caso precisem. Ah, que momento tocante de aves! É bom saber que algumas famílias de aves cuidam umas das outras. Número 5. Ninho do touro hammer. A seguir, temos uma história peculiar sobre um touro hammer que deve ser um pouco surpreendente. Veja, normalmente essas aves constroem seus ninhos na água, ao redor de onde vivem, ou em árvores mortas que ocupam essas águas. Mas certa vez, um observador de aves notou um touro hammer constantemente pegando novos materiais para um ninho todos os dias em sua área, apesar de não haver um corpo d'água claro onde ele pudesse fazer seu ninho. Acontece que ele estava fazendo um ninho em uma árvore à beira da estrada, em uma árvore bem viva, que permitia que o pássaro espalhasse seu ninho e ainda garantisse sua segurança contra predadores. O ninho do touro hammer normalmente tem paredes, um telhado e um túnel revestido de barro, levando a uma câmara interna protegida onde a fêmea põe seus ovos. Mas este tinha uma ideia diferente quanto a isso. E a isso dizemos: obrigado por manter a novidade, poderoso touro hammer. Número 6. Ninho de molefowl. Agora, esse é um nome interessante para um pássaro, afinal, os pássaros já são aves. Mas tudo bem, por que não colocar isso no nome para que as pessoas não esqueçam? Ah, que progresso! A molefowl é uma ave robusta que habita o solo na Austrália, do tamanho de uma galinha doméstica, com a qual é distantly relacionada. Quem diria? É notável pelos grandes montes de ninho que são construídos pelos machos e pela falta de cuidados parentais após a eclosão dos filhotes. Ou seja, elas claramente não são do tipo amoroso e cuidadoso, mas mais do tipo: eu construí um lugar para você viver. E boa sorte, digite outro elemento atípico para eles, é que eles normalmente não voam de forma constante. Preferem andar, mesmo quando estão sendo perseguidos por predadores. Mas enfim, o que funciona, né? Eles também usam uma variedade de sons para se comunicar entre si e atrair um ao outro para acasalar. Número 7. Jacana africana. A jacana africana é outro pássaro que utiliza bem o seu ambiente para fazer seu ninho, principalmente porque a jacana africana vive em áreas de água doce na África. Mas o que realmente a diferencia é que o macho faz o ninho em ilhas flutuantes que estão localizadas em partes profundas da água. Depois, ele usa essa ilha para fazer um ritual de acasalamento, no qual circula ao redor da ilha e, bem, vamos apenas dizer que as coisas ficam um pouco estranhas, e vamos deixar por isso. O ponto aqui é que este é um pássaro muito interessante, e como ele usa sua casa é bem especial. Não menos importante porque suas longas pernas permitem que ele se mova de lugar para lugar nessas áreas de água doce. Além disso, a fêmea nem sempre põe seus ovos no ninho. Às vezes, ela os coloca ao redor do ninho ou na vegetação próxima. Número 8. Ninho de Montezuma ou de pêndulo. Ah, você estava esperando que eu fizesse uma piada sobre a vingança de Montezuma? Bem, eu pensei nisso, mas a piada foi meio ruim. Voltando aos animais, o Montezuma orpêndula é um dos pássaros mais famosos da Costa Rica. Mas por que isso? Bem, em parte, é por causa dos seus ninhos, mas também por causa dos sons que fazem quando chamam. Uma melodia trêmula. O canto desse pássaro contém gorjeios conversacionais e bolhas, e é um elemento-chave do ritual de acasalamento da espécie. Não é diferente de muitas outras espécies de pássaros que tentam atrair possíveis parceiros. O Montezuma orpêndula faz seu ninho em grandes colônias, onde uma árvore selecionada é decorada com estruturas pendulares intrincadamente tecidas. Isso é muito atípico da maioria das espécies de pássaros, que não gostam de compartilhar a mesma árvore, muito menos fazer isso com vários outros pássaros. Isso só mostra que esse pássaro é especial de muitas maneiras. Número 9. Ninhos de cupins. Agora espere. Você deve estar se perguntando: os cupins não vivem em montes? Bem, sim e não.
Existem espécies termitas que gostam de formigas vão viver em montes. No entanto, em lugares como os Estados Unidos, essas espécies não residem lá. E por isso, é mais provável que você encontre ninhos de termitas perto de sua casa. São esses ninhos que tornam as termitas tão perigosas para os proprietários de imóveis. Os ninhos podem estar localizados entre 10 a 45 centímetros ou mais abaixo do solo, e são compostos por várias salas chamadas galerias. Essas galerias são conectadas por túneis feitos de lama, e os túneis não conectam apenas as galerias, mas também conectam as termitas às fontes de alimento. Assim, como as formigas, elas são bastante meticulosas em como constroem suas casas e garantem que tenham acesso a tudo o que precisam. O que é mais, como você provavelmente já deve ter adivinhado, elas não têm medo de expandir seu alcance e até se espalharem por um acre para forragear o que desejam. E isso, novamente, é uma das razões pelas quais as pessoas odeiam as termitas. Você geralmente não encontrará os ninhos delas até ser tarde demais. Número 10. Ninho do pássaro Bauer Vogelkopf. Agora, é muito provável que você tenha ouvido falar do famoso e um tanto infame pássaro conhecido como o pássaro Bauer. Isso porque ele é uma espécie de ave conhecida por fazer um esforço enorme para construir sua casa, mas não por si mesma, pelo menos tecnicamente. Na verdade, ele vai construir um ninho elaborado para atrair uma possível parceira. E quando se trata do ninho do pássaro Bauer Vogelkopf, esses são os maiores e mais elaborados de todos. Essa estrutura extraordinária é um ninho em forma de cone, semelhante a uma cabana, com 100 centímetros de altura e 160 centímetros de diâmetro, com uma entrada que geralmente é sustentada por 2 paus semelhantes a colunas. Um gramado na frente, com alguns metros quadrados de área, é limpo de detritos e coberto com musgo. Para garantir que seu ninho seja excepcional, ele vai procurar ao redor e tentar encontrar as melhores coisas possíveis para atrair uma parceira. Estou falando de coisas como pedras especiais, flores e itens coloridos, e assim por diante, tudo para atraí-la por meio de seu ninho. Se tudo isso não for suficiente, os machos são quase obsessivos compulsivos sobre a aparência do ninho. E se houver um ninho de pássaro Bauer Vogelkopf vizinho, ele vai se esforçar ao máximo para garantir que o seu seja bem melhor do que o de outro macho. E embora isso os torne um pouco materialistas, as fêmeas realmente veem e julgam o macho não apenas pelo ninho, mas pelos itens que ele usou para atraí-la. E se ela não gostar do lugar, ela vai embora. Claramente, a vida para o pássaro Bauer Vogelkopf não é fácil. Número 11. Moscas de casca. A seguir, temos as moscas de casca. E se você não sabe, elas são uma espécie de inseto aquático e, por sinal, bastante numerosa. Existem mais de 7.000 espécies de moscas de casca no mundo hoje, e você pode encontrar 1.300 delas apenas na América do Norte. E como aparentemente há tantas delas, seria justo pensar que há muitos habitats potenciais para elas viverem. Mas, como em muitos ciclos animais, depende de onde elas estão na vida. Por exemplo, essas espécies crescem em grande quantidade, com 800 ovos por fêmea em uma geleia. E então, a mãe constrói tubos protetores ao redor de suas larvas, feitos de coisas como galhos, ramos e outros itens para garantir sua segurança. Esses casulos são colocados em lugares onde os jovens não serão facilmente perturbados. À medida que crescem e amadurecem, elas encontrarão seus lares da melhor maneira possível, com base em seus arredores. E não se esqueça, esses insetos são encontrados em todo o mundo. Devido às preferências de habitat específicas de diferentes espécies, muitas delas podem coexistir em um único riacho ou rio, o que, obviamente, não é algo que todos os animais da mesma espécie estão dispostos a fazer. No final, é claro que as moscas de casca estão dispostas a fazer seus ninhos e colocar seus ovos onde for possível, e assim podem estar em todo o mundo, já que não se importam em viver em diferentes terrenos e climas. Número 12. Caçador de abelhas europeu.
Agora, esse nome vai aterrorizar os insetos ao redor do mundo, ou pelo menos a população de abelhas, que é bastante grande, para ser honesto. Esses caçadores de abelhas são sociais, aninhando-se de forma colonial em bancos de areia, preferencialmente perto das margens dos rios. Normalmente, no início de maio, eles fazem um túnel relativamente longo, onde põem de 5 a 8 ovos brancos e esféricos no início de junho. E tanto o macho quanto a fêmea cuidam desses ovos, que incubam por cerca de 3 semanas. Eles também se alimentam e descansam em grupo. E como você pode ver, esses pássaros são muito especiais por si mesmos, porque não são exatamente típicos em termos de seus ninhos. Além disso, esse estilo de nidificação às vezes é um obstáculo, porque eles precisam ter o tipo certo de solo para garantir que seus ninhos sejam adequados e não tragam danos. Você normalmente não pensaria nesse tipo de especificidade com os pássaros, mas às vezes as espécies gostam de um certo modo de viver e, portanto, vão fazer o que for necessário para viver assim. Como o nome sugere, os caçadores de abelhas se alimentam predominantemente de insetos, especialmente abelhas, vespas e marimbondos, e os caçam no voo em incursões de um poleiro aberto. Antes de comer uma abelha, o caçador de abelhas europeu remove o ferrão batendo repetidamente no inseto em uma superfície dura, e ele pode comer cerca de 250 abelhas por dia. Isso é uma quantidade enorme de abelhas. Posso observar que isso é uma quantidade enorme de abelhas em um único dia. Falar sobre uma alimentação saudável. Número 13. Andorinhão de ninho comestível. Agora me pergunto o que torna esse pássaro tão especial. Mas pode levar um tempo para eu descobrir isso com base apenas no nome. De qualquer forma, você pode encontrar o andorinhão de ninho comestível em lugares como as Ilhas Andamã, onde se sabe que o andorinhão de ninho comestível reside em cavernas, aninhando-se nas profundezas dessas cavernas e em áreas mal iluminadas. Esses andorinhões usam a ecolocalização para navegação, com ondas sonoras que se refletem nas superfícies. Eles tendem a escolher seus locais de nidificação, principalmente para escapar de seus predadores naturais. Mais uma tática muito inteligente, tudo para obter o que precisam. E, sinceramente, você não costuma ouvir falar de pássaros usando ecolocalização. Normalmente você pensa em morcegos usando essa técnica, mas claramente os pássaros também a utilizam. Quanto aos ninhos, sim, eles são comestíveis, mas não no sentido de o pássaro comê-los, embora isso realmente funcionasse se eles quisessem. No entanto, as pessoas os comem, sim, de verdade. As pessoas realmente vão procurar esses ninhos e depois consumi-los. Mas por quê? Bem, eles alegam que, em primeiro lugar, é saboroso, mas obviamente todos têm gostos diferentes, então vamos deixar essa parte de lado. Aparentemente, são tão deliciosos e raros que se tornaram uma iguaria em lugares como a China, e, portanto, as pessoas vão encontrar esses ninhos e vendê-los por milhares de dólares. Ah, e eu mencionei que esses ninhos são feitos com a saliva do andorinhão? Porque são, de fato. Sim, as pessoas estão pagando milhares de dólares para esses ninhos serem feitos em uma sopa feita de cuspido de pássaro, porque escolheram isso como uma iguaria. Qual é aquela frase de Las Vegas? Sempre nasce um otário a cada minuto? Bem, você só tem que acreditar nisso com esse caso. Número 14. Ninho do beija-flor de garganta rubi. Até agora, mostrei muitos ninhos que funcionam com base no princípio da função básica e proteção. Mas com o beija-flor de garganta rubi, levo isso para o próximo nível, porque é totalmente possível que, em uma área onde eles vivem, você esteja bem ao lado de um desses ninhos e ainda assim não saiba sobre ele. Mas por quê? Bem, porque eles são muito bem escondidos por design. Muitos desses pássaros escondem seus ninhos em locais-chave de uma árvore para garantir que não sejam facilmente localizados, como, por exemplo, alguns usam folhas e líquenes para mantê-los fora de vista, ou constroem seus ninhos a 18 metros do chão para garantir que certos predadores fiquem imediatamente fora do alcance dos ovos.
Alguns beija-flores do oeste dos Snake constroem frequentemente seus ninhos em aberturas de cercas, lâmpadas de varanda e outros objetos feitos pelo homem. Então, claramente, não é um cenário único para todos esses beija-flores. Mas para o beija-flor de garganta rubi, eles querem garantir a segurança de sua prole. Com seu tamanho pequeno e sua camuflagem, você pode entender por que são difíceis de encontrar, além de difíceis de acessar. Na verdade, se você olhar em guias de como encontrar ninhos, o melhor conselho é procurar uma fêmea de beija-flor de garganta rubi e simplesmente segui-la até o ninho. Obviamente, eles sabem para onde ir e, portanto, o caminho até o alvo é rápido, se você preferir. Número 15. Ninho de andorinha. Você pode ser perdoado por não ter uma imagem imediata de como é um ninho de andorinha. Parte da razão para isso é a própria natureza do pássaro. O que quero dizer é que a andorinha é uma espécie de pássaro conhecida especificamente por passar a maior parte da sua vida no céu. Assim, sua verdadeira casa são os céus acima, e não um ninho tangível. No entanto, mesmo esses pássaros descem para descansar de vez em quando, especialmente quando chega a hora de pôr seus ovos. Então, o que eles fazem quando isso acontece? Bem, é simples. Eles olham ao redor e pegam o que podem, usando o que está disponível. Um exemplo disso são certos tipos de andorinhas, que ficam muito felizes em residir no antigo ninho de pica-paus. Afinal, o buraco já está escavado, então por que não usá-lo já que não está ocupado? Além disso, sabe-se que os seres humanos fazem ninhos para andorinhas, usando caixas de todos os tipos, e as andorinhas adoram esses abrigos. De certa forma, é como o martinete roxo, que é conhecido por viver nessas caixas sempre que as encontra. Existem até andorinhas que vivem no solo ou nas bordas de penhascos. E está claro que esse pássaro não se importa em se mover ou viver em praticamente qualquer cenário, desde que seja seguro. De certa forma, isso torna a andorinha o pássaro mais versátil de todos, porque não se trata de criar coisas, mas sim de fazer as coisas funcionarem. Número 16. Ninho do pintacilgo. Voltando ao mundo dos pássaros, vamos dar uma olhada em outro que está disposto a fazer seu ninho com o que tem disponível, além de ser bem criativo na maneira de como fazer isso. O pequeno e comum pintacilgo costura um ninho resistente de folhas e teias de aranha, junto com finas gramíneas e fibras de plantas. Como você pode ver, o pintacilgo se envolve bastante para garantir que seu ninho seja costurado de forma perfeita para que ela possa criar seus filhotes que estão por vir. O pintacilgo foi tão especial em como fazia seu ninho que foi colocado em um livro da selva especial. Um trecho desse livro detalha o ninho, dizendo que o ninho é uma taça profunda forrada com materiais macios e colocado em folhagens espessas. As folhas que sustentam o ninho têm as superfícies superiores voltadas para fora, dificultando a localização. Os furos feitos nas bordas das folhas são minúsculos e não causam o escurecimento das folhas, o que ajuda ainda mais na camuflagem. Em alguns casos, o ninho é feito de uma única folha grande, cujas bordas são unidas com rivetes, e às vezes, as fibras de um rivete se estendem para um furo adjacente, parecendo mais com uma costura. A costura é feita perfurando duas folhas e puxando fibras através delas, e as fibras se espalham para fora, efetivamente parecendo rivetes. No final, há várias variações no ninho, e alguns podem até carecer completamente da cama de folhas. No geral, parece ser um pássaro realmente inteligente, não é mesmo? Número 17. Ninho de formiga tecelã. Sim, temos outra criatura chamada tecelã, mas desta vez estou falando não de um pássaro, mas de uma formiga. Agora você pode estar pensando que estou falando das formigas que constroem aquelas colônias massivas no chão, algumas das quais podem ter o tamanho de um ser humano. Mas desta vez não estou falando disso, pois a formiga tecelã tem uma maneira de viver bem diferente. Ela não faz seu lar na terra, mas construindo-o com folhas e literalmente tecendo-as juntas.
Na verdade, as formigas trabalham em conjunto para garantir que tecem as folhas do jeito certo para que possam fazer seus lares. E não se esqueça, essas são formigas pequenas, então, em comparação com elas, as folhas seriam como um humano tentando levantar uma grande peça de compensado sozinho. A diferença de tamanho é enorme. As formigas usam a seda da larva para colar as folhas e coletam comida para os trabalhadores famintos, para que o trabalho possa ser feito o mais rápido e eficientemente possível. Um conceito inovador, garantindo que todos estejam bem enquanto a construção avança. Novamente, este é um caminho bem diferente do que a maioria das espécies de formigas segue, e é por isso que você precisa apreciar o ninho delas, pois é realmente algo que todos fazem juntos. Quando isso acontece, todos se beneficiam, uma vez que o trabalho é concluído. Número 18. Os ninhos de abelhas. Normalmente, os ninhos de abelhas são chamados de colmeias, mas também são conhecidos como ninhos de abelhas, assim como você diria, ninho de vespas ou algo do tipo. Não importa muito como você diga, desde que seja cuidadoso e se comporte. Enfim, mesmo que não sejam chamados de ninhos por muitos, as colmeias ainda são uma verdadeira façanha de engenharia, porque, pense bem, elas têm que abrigar um exército inteiro de abelhas que realizam várias tarefas. E, além disso, elas precisam garantir que a colmeia esteja protegida e que a rainha seja bem cuidada. E isso sem contar com a parte da comida, que é um assunto à parte. As colmeias são feitas de tubos de 6 lados, moldados para uma produção de mel ótima e eficiente. E por isso, elas exigem menos cera e podem armazenar mais mel. Disse que as abelhas são matemáticas brilhantes, pois sabem como construir suas colmeias de maneira otimizada e eficiente, além de trabalharem juntas para realizar tudo. E claro, se a colmeia for atacada, elas irão defendê-la com suas vidas. Além disso, às vezes essas colmeias podem ser realmente enormes, ultrapassando vários metros de altura. Por isso, este é um ninho que você definitivamente não quer mexer, porque se o fizer, bem, foi bom te conhecer. Número 19. Pica-paus. Você pode pensar que, devido ao seu comportamento de bicar madeira, já sabe como o pica-pau se reproduz. E até certo ponto você estaria certo. Mas como tudo na natureza, é um pouco mais complexo do que isso. Algumas espécies de pica-paus se reproduzem em florestas de árvores decíduas, com bosques de carvalho ou faia, árvores mortas ou secando, áreas de leito de rios, áreas queimadas, clareiras recentes, pântanos de castores, pomares, parques, fazendas, pradarias e bordas de florestas, além de beiras de estradas. Ou seja, eles realmente têm uma grande área de atuação, o que pode ser uma das razões de sua longa sobrevivência. Mas, na verdade, o pica-pau dedicado vai até uma árvore e faz um buraco nela para colocar seus ovos. O tamanho do buraco, sinceramente, depende do próprio pica-pau e da quantidade de ovos que ele vai chocar. Então, os buracos dos seus ninhos podem ser bastante grandes, pequenos, dependendo da espécie. O que é mais interessante é que eles não apenas fazem o ninho na árvore, mas vão fundo nela, tudo para se protegerem e protegerem seus ovos de predadores. A câmara de um pica-pau anão desce cerca de 30 centímetros da abertura, enquanto o pica-pau plumoso pode construir uma câmara de até 60 centímetros de profundidade. Ambas estão além do alcance de um guaxinim irritante, e é por isso que esse ninho é tão impressionante, porque não apenas abriga os pica-paus, mas também permite que eles fiquem seguros enquanto os filhotes crescem. Número 20. Ninho de tecelão. Que perfeito começar com o primeiro animal, especialmente o primeiro pássaro, que é literalmente chamado de tecelão, porque é isso que ele faz. O tecelão, ou pássaro tecelão, é um tipo de pássaro que possui mais de 100 espécies no mundo. O nome deles é muito apropriado, pois são conhecidos por fazer ninhos incrivelmente detalhados, não importa onde estejam. A construção do ninho é feita exclusivamente pelos machos, que esperam atrair uma fêmea.
dependendo da espécie e dos materiais disponíveis, os ninhos podem ser feitos com fibras de plantas ou galhos. E, em um aperto, o tecelão também usará cordas ou barbantes. As gramíneas são frequentemente preferidas por sua flexibilidade e abundância confiável. Um ninho pode exigir cerca de 1000 fios. Se você acha que eles têm um design único, na verdade não tem. Podem fazer o ninho grande, longo ou redondo, dependendo do lugar em que estão e dos materiais que têm à disposição. Uma vez que tudo está pronto, o macho avisa a fêmea que seu AP está pronto. E ele não é o único pássaro a fazer o próprio ninho. A partir daí, é a fêmea que vem ver se o ninho é do seu gosto, e se for, ela colocará seus ovos dentro de poucos dias. Mas espera, há mais uma reviravolta. Já que são os machos de tecelão que constroem os ninhos, você esperaria que muitos deles se tornassem pais, certo? Pois bem, está errado, porque segundo a BBC, a maioria dos machos de tecelão nunca se tornam pais. Uma vida um tanto mórbida, se isso for verdade. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!